Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. É muito bom ter você aqui com a gente. Espero que durante esse tempo que nós estivermos juntos aqui, você possa sentir a presença de Deus bem aí pertinho, onde quer que você esteja, porque não há barreiras para o poder de Deus, não há barreiras para a movimentação do Espírito Santo. A gente vive num mundo muito corrido, é correria para cá, para lá, e quando chega o sábado é uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar, porque nós temos aqui a oportunidade não só de descansar um pouco fisicamente, mas eu acho que o mais importante é a oportunidade de termos essa comunhão assim ainda mais estreita com Deus e com os nossos irmãos. A vida é corrida, né? Muita coisa brigando aí pela nossa atenção. A gente divide o nosso tempo aí entre trabalho e família e lazer quando dá e coisas espirituais. E isso me lembra uma situação na Bíblia. Duas irmãs e um irmão estavam recebendo Jesus na casa deles. E uma das irmãs estava muito ocupada, era Marta o nome dela, muito ocupada porque queria ter certeza que tudo ia estar arrumadinho, quem sabe comida prontinha, quentinha, para quando Jesus chegasse ele pudesse ali ter um bom momento ali em família com eles. E a uma certa altura ela ficou incomodada que a irmã dela não estava ajudando. E as palavras de Jesus naquela ocasião, eu penso que são as palavras mais apropriadas possíveis para nós hoje aqui na correria da vida. Jesus disse assim, olha, eu acho que há coisas importantes na vida, mas uma só é necessária. Uma só coisa te basta. E é exatamente isso que Maria, a outra irmã, tinha escolhido. E ela tinha escolhido se assentar aos pés de Cristo. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu convido você durante esse momento aqui, quaisquer que sejam as suas preocupações, quem sabe você está preocupado com finanças, com as contas, com saúde na família, com a sua própria saúde, quaisquer que sejam as preocupações, tente se desligar disso e se dedicar durante esse tempo a ouvir a voz de Deus, porque eu tenho certeza que Ele tem uma mensagem para você hoje aqui. E Deus lhe abençoe, um feliz sábado e esteja conosco aqui durante esse momento de adoração e louvor. Bom dia! Jesus disse em Marcos 2, verso 27, que o sábado foi feito para o benefício do ser humano. Good morning. Jesus said in Mark 2:27 that the Sabbath was made for the sake of the human being. Portanto, aproveite este sábado que vai terminar logo mais às 7h57 da noite e sexta-feira que vem, 16 de abril, o pôr do sol será às 8h04 da noite. So enjoy this Sabbath, which will end at 7:57 p.m. this evening. And next Friday, April 16, sunset will be at 8:04 p.m. A semana de ênfase espiritual para os jovens começa hoje, 10 de abril, às 6h30 da tarde. O orador será o pastor Damian Chandler, que foi orador do Camporee de Oshkosh em 2019. E o evento será transmitido pelo canal de YouTube Adventist Youth Ontario. Não perca! The Youth Week of Spiritual Emphasis begins today, April 10 at 6:30 p.m. The speaker will be Pastor Damian Chandler, who is the speaker for the 2019 Oshkosh Camporee. The event will be live-streamed on the YouTube channel Adventist Youth Ontario. You don't want to miss it. Hoje, de 2 às 4 da tarde, o pastor Evaldo estará na igreja. Você pode passar lá para deixar seus dízimos e ofertas e também alimentos para o departamento de Dorcas. Today, from 2 to 4 p.m., Pastor Evaldo will be at the church building. You can stop by to drop off your tithes and offerings and food for the Dorcas department. E aqui vão os horários de nossas programações semanais, para que você não se esqueça. And here are the times for our weekly church meetings so you won't forget. Nas manhãs de sábado, a escola sabatina para as crianças começa às 9 horas e a escola sabatina para os adultos começa às 10 horas no Zoom, com classes para jovens e classes em português e inglês. On Sabbath mornings, Sabbath school for the kids starts at 9 a.m. and the adult Sabbath school starts at 10 a.m. on Zoom, with classes for the youth and classes in English and Portuguese. Nosso culto de oração continua às quartas-feiras, às 7 da noite no Zoom. Venha orar e meditar conosco. Our prayer meeting continues on Wednesdays at 7 p.m. on Zoom. Come pray with us.
O culto de pôr do sol às sextas-feiras continua às 7 horas da noite no Zoom. Our Friday Vespers continues on Zoom every week at 7 p.m. Bem, esses foram os anúncios de hoje. Que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Deus. Well, those were today's announcements. We wish you a wonderful Sabbath in God's presence. Bom dia e feliz sábado. Os dízimos e as ofertas de hoje vão para o Hope Channel Internacional. Vou contar uma história de uma jovem, Sara. Sara, desde jovem, amara a Jesus e sempre acreditara nele. No entanto, ela sentia que nunca fora boa o suficiente para ele e não via como seria capaz de fazer todas as coisas certas para ser salva. Sara viu-se engajada em hábitos prejudiciais à saúde, buscando valor nos relacionamentos e nas substâncias. Sara sabia que esse não era o caminho certo e compartilhou seus sentimentos com uma amiga. Esta amiga dela sugeriu que ela baixasse alguns aplicativos no seu telefone que lhe iriam permitir elevar seus pensamentos e sentir-se que Deus estava perto dela. Foi então que Sara encontrou o Hope Channel, que é o canal da esperança, e ela baixou o aplicativo da loja dos aplicativos do seu telefone. E ela então pensou, gostei do nome, achei muito interessante, o canal da esperança. Era isso realmente que ela estava procurando? Ela estava procurando essa esperança agora. Então ela imediatamente começou a assistir ao programa Table Talk, que quer dizer conversa da mesa. Então, por meio deste programa, a Sara foi capaz de ver e compreender a graça de Deus. Sua vida começou a transformar. Isso levou-a a encontrar Let's Pray Live, Vamos Orar ao Vivo, o lugar onde você não precisa de orar sozinho. Sara disse, como o meu marido não é cristão, então muitas vezes eu orava sozinha e desde que eu os encontrei, não estive mais sozinha. Sara diz, estou muito grata por ter encontrado o canal da esperança e desde que o encontrei, nunca pensei em jogar fora esta vida preciosa que me foi dada. Finalmente estou feliz. Milhares de pessoas na América do Norte e em todo o mundo, como Sara, estão em busca de esperança. Hoje, a sua oferta irá promover o ministério do Hope Channel. Vamos unir-nos para compartilharmos esperança em todo o mundo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tu derramas em nossas vidas no dia a dia, mas a maior bênção de todas, Senhor, que a gente queremos agradecer é pela bênção de Jesus e o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Senhor, abençoa também os dízimos e as ofertas, que elas possam encontrar a cada um em volta do mundo que precisa tanto de ouvir esta mensagem de esperança e de amor. Obrigada, Senhor, por tudo o que Tu fazes por nós e abençoa a cada pessoa que está ouvindo e assistindo hoje ao nosso culto. Queremos Te agradecer e agradecemos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Obrigada e feliz sábado. Good morning and happy Sabbath. My name is Sandra Vicente. Today I'm gonna bring to you a classic Bible story. It's called Noah's Ark. This book was written by Brandon Powell Smith and it's called Noah's Ark, the Brick Bible. So bear with me. God looked at the world and saw that all the people were very bad. God decided He would wash away all the people and animals of the world with a giant flood. Now, in all the world, there was only one good person. His name was Noah. Noah had a wife and 3 sons. God told Noah to build a big boat called an ark to keep his family safe from the flood.
God told Noah to take 2 of every kind of animal in the world and put them on the ark to keep them safe. So Noah went out and gathered 2 of every kind of farm animal. And 2 of every kind of wild animal. He gathered 2 of every type of bird, both big and small. And 2 of every kind of living thing that creeps along the ground. God also told Noah to bring aboard the ark all the kinds of food that all different animals eat. All the animals entered the ark in pairs. Finally, God told Noah to bring his family into the ark with him, and God shut the doors. Then God began to flood the world. Water burst up out the ground and rain poured down from sky. The water rose so high that the ark Noah built was lifted off the ground. It rained for 40 days and 40 nights. The water rose so high that even the tallest mountains were covered. Finally, the rain stopped and the ark floated on the top of the waters. Months passed and Noah's family stayed inside the ark and fed all the animals. Then God remembered Noah and lowered the waters. The ark came to rest on top of a mountain. Noah opened the window of the ark and released a dove. The dove returned to Noah with a branch from an olive tree. Then God told Noah it was time for his family and the animals to come out from the ark. Noah was so thankful to God, so he built an altar and made an offering. God was pleased and promised Noah he would never again drown all the people and animals of the world with a flood. God put a rainbow in the sky and told Noah that whenever a rainbow appears, he would remember that promise. Happy Sabbath! Bom dia, amigos, e um bom sábado para todos. A leitura da Bíblia hoje é o livro de Jó, o capítulo 3 e o versículo 25. Diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Agora, aqueles que puderem, vamos ajoelhar-nos para fazer uma oração. Deus Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas, fortaleça o nosso coração para vencer as lutas da nossa vida. Senhor, dá-nos paciência para esperar o tempo certo. Que todos os dias o Senhor renove a nossa fé e confiança em Ti.
que a tua vontade se cumpra em nossa vida, hoje e para sempre. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo. Até o fim, não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, piloto até o fim, não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, A mensagem de hoje vai ser apresentada pelo pastor Márcio Gerlei. E eu oro, como sempre, para que Deus possa usar a mensagem que ele vai trazer para alcançar o seu coração. Que Deus possa falar a você nessa manhã. Deus sempre tem uma palavra para nós, mas a gente precisa parar um pouquinho, abrir os olhos e os ouvidos e escutar. Que Deus abençoe você. Antes disso, vamos orar. Pai amado, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui no dia de sábado, honrando e glorificando o Teu nome e tomando tempo, ó Pai, para ouvir na Tua palavra. Eu peço que o Senhor possa abrir a nossa mente e coração agora quando vamos ouvir a mensagem de hoje e que Tu possas usar o pastor Márcio como instrumento Teu para falar ao nosso coração. Abençoa-nos a todos que estamos aqui, Senhor, e que nos sintamos mais próximos de Ti ao final deste culto. Eu te peço isso e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém.
Olá, tudo bem? Bom dia, feliz sábado, que a paz de Cristo esteja com você, que os anjos de Deus estejam acampados aí na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo. Não sei se você está no carro, quem sabe aí assistindo, na cama, no sofá. Eu sei que a mensagem de Deus chegou até você e Deus seja louvado porque ela chegou. E eu queria desde já também agradecer aquelas pessoas que elas fazem um trabalho muito lindo na internet, que é um trabalho de evangelismo, de evangelização das pessoas através da internet, através desses vídeos. E você pode fazer a mesma coisa também. Você pode compartilhar, né, esse vídeo, e também você pode marcar o nome de pessoas. Quando você marca o nome de uma pessoa, automaticamente ela vai receber a mensagem que estão mencionando o nome dela lá, e automaticamente vai ser direcionado para esse vídeo. Tão fácil, né? Hoje uma das formas mais fáceis que existe de pregar o evangelho é através da internet. Então, meu amigo, minha amiga, você pode fazer isso aí sim, basta você querer, né? E nós nascemos no reino de Deus como verdadeiros missionários. Sabe essa paixão por pessoas? Sabe essa paixão e desejo de ver pessoas salvas, e você vai fazer de tudo para que aquelas pessoas estejam na igreja com você, sejam batizadas? Pois é, essa é a paixão mais linda que tem. Nós nunca deveremos perder essa paixão, porque no dia que nós perdemos essa paixão pelas pessoas, de conquistar pessoas, automaticamente nós esfriamos espiritualmente e automaticamente nós até morremos espiritualmente, porque a igreja não é um clube, né? É um lugar de evangelização, de ganhar pessoas para Jesus. E Deus seja louvado porque você tem gasto tempo com Deus fazendo esse trabalho tão lindo e tão maravilhoso de conquistar pessoas, né? Que bênção de Deus. E hoje o nosso tema, vamos lá para o nosso tema, né? Hoje o nosso tema nós vamos falar sobre medo. E aí, te pergunto, você é medroso ou não? Eu sou medroso. Todos nós temos algum tipo de medo. E hoje nós estamos vivendo uma crise gigantesca, né? Vivendo essa situação desse vírus, o medo de pegar o vírus, o medo de tomar vacina. Algumas pessoas não vão tomar vacina porque eles estão com medo de tomar vacina, porque eles acham que vai causar algumas coisas lá e tal. São vários vídeos que a gente ouve aí, vê na internet. E outras pessoas estão com medo de pegar o vírus e não dá tempo de tomar vacina. Cada pessoa tem uma forma de pensar e de questionar algumas situações. Mas eu queria falar hoje sobre o medo. Existem alguns medos que eu pesquisei na internet e vi que os maiores e principais medos, e eu vou citar aqui alguns para vocês. É o medo do futuro, medo de ficar velho, medo de ficar só, medo de passar fome, medo de perder as coisas. São vários tipos de medos. Às vezes você olha assim e diz assim, não acredito que essa pessoa tem medo disso. Você vê uma mulher gigante, geralmente isso é mais coisa de mulher gigante, grandona, com medo de um insetinho desse tamanho que é uma barata, né? Pois é, o tipo de medo, ela tem aversão àquilo ali. E quantas pessoas têm aversão a tantas outras tipos de coisas? Eu, pelo menos, também tenho aversão a algumas coisas que me causam medo mesmo. E eu sei que você deve ter algum tipo de medo. E aí você vai fazer aquela pergunta, mas espera aí, medo é de Deus ou não é de Deus? Então vamos estudar hoje aqui na Palavra de Deus sobre esse assunto. Primeira pergunta que eu faço para você: quando foi a primeira vez que o medo entrou aqui nessa terra? Então nós temos que ir lá para o livro de Gênesis. Pois é, lembra daquela história lá de Adão e Eva, que Deus deixou eles num lugar perfeito e tal, tudo era maravilhoso, tudo estava lindo, até o dia em que aquela serpente se aproximou. Aliás, ela se aproximou da serpente e ela comeu o fruto. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que eles ficaram nus, e Deus foi atrás deles. Até então eles conversavam com Deus, tinham um diálogo com Deus, estavam perto de Deus, estavam ali convivendo com Deus, mas agora era diferente. Eles tinham comido fruto, estavam nus, e olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. E respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Olha só, eles ficaram com medo e eles estavam fora da presença de Deus. Uma coisa nós temos que entender aqui hoje: quando você está fora da presença de Deus, você vai ter automaticamente mais possibilidade de ter medo. E aqui eles estavam fora da presença de Deus, eles estavam ausentes da luz de Deus. Por quê? Porque eles preferiram as trevas do que a luz nesse momento, né? Mas é claro que eles depois foram perdoados, mas eles estavam com medo de Deus, medo do que ia acontecer, medo de tudo aquilo ali que eles tinham feito de errado. Então o medo faz parte do sistema de cada um de nós, e cada um tem um tipo de medo. Claro que tem pessoas que têm mais tipos de medo, e tem um medo muito comum, que é o medo de passar fome. Hoje mesmo
eu estava falando com uma senhora, que é a senhora Helena, que até ela me autorizou, estou dando estudo bíblico para ela, e ela é uma africana, e aí eu estava falando a questão do medo, desse tema que eu ia pregar aqui hoje, e aí eu falei que um dos medos é a questão do medo da fome, e ela falou para mim, eu não tenho medo de passar fome porque eu já passei muita fome. Então, geralmente, quando você já viveu uma situação e aquilo não te deixou trauma, a tendência é você não ter mais medo daquilo. Por quê? Porque você já passou pelaquela trajetória, você já viveu aquela história e você não tem mais medo daquilo. Mas geralmente, em alguns casos, geram traumas. Por exemplo, um tempo eu fiquei dentro de um ônibus preso quando eu tinha 9 anos de idade. E aquilo ficou na minha mente. E há uma passagem da Bíblia que eu queria ler com vocês, que está no livro de Jó, o capítulo 3, o versículo 25. É uma coisa assim que, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei pensando assim, puxa, eu não sabia que existia essa passagem da Bíblia. E essa passagem da Bíblia diz assim, que aquilo que tu mais teme, 3:25, aquilo que mais te aterroriza a sua mente, um dia ela pode acontecer com você. Mas vamos ver o texto direitinho, que diz assim, Jó 3 e o versículo 25, diz assim, Jó 3 e o versículo 25, já achei aqui, quem achou aí? O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava aconteceu. Ou seja, tem uma outra passagem lá em Provérbios, o capítulo 16, que diz assim, aquilo que eu mais temo sobre mim vai acontecer. Aquilo que você tem mais receio vai acontecer com você. Ou seja, assim como nós positivamente começamos a idealizar, não, eu vou concretizar aquilo ali, vai dar certo, vou fazer aquela faculdade, vou comprar aquela casa, eu vou me casar, vai dar tudo certo. Então você começa a, na sua mente, trabalhar positivamente um determinado projeto que você tem. E aí você vai pensando, aquilo vai ganhando tanta força que aquilo se torna real e aquilo vai acontecer na sua vida. E da mesma forma, quando você começa a ter medo de alguma coisa, e aí você começa a martelar o dia todo pensando naquela dificuldade, naquilo que você tem medo de perder o trabalho, medo de perder o relacionamento, medo de perder um filho para as drogas, medo de perder alguma coisa, e aí você começa a pensar aquilo 24 horas, ou seja, aquilo vai ganhando tanta força, assim como positivamente ganha força, aquilo negativamente vai ganhar tanta força que a Bíblia deixa bem claro, que aquilo que tu mais teme sobre ti vai vir. Aquilo que eu temia aconteceu e vai acontecer. Porque da mesma forma que positivamente vai acontecer, da mesma forma negativamente vai acontecer. E aí você vai dizer assim, mas e agora o que é que eu faço? Eu não consigo me desvincular desse medo, desse pânico, desse problema que eu estou vivendo e eu não consigo parar de pensar nisso. Aí automaticamente você, se aquilo ali já te trouxe um problema, um descontrole emocional, com certeza absoluta você já tem que procurar um profissional, porque aquilo pode gerar um pânico no futuro, até uma depressão ou algo muito pior ainda. Então, desvie o pensamento daquela situação. Você não pode ruminar. O que é ruminar? Na psicologia diz que ruminar é você ficar repetindo aquilo que te faz mal, que vai gerar até uma dor no teu estômago e vai fazer mal para você. E o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar real na tua vida. Porque a Bíblia diz que aquilo que tu mais teme vai acontecer na sua vida. E aí hoje nós estamos com medo de quê? Ficar velho, medo do futuro, medo de ficar só. Esses são os principais medos, medo de passar fome, medo de perder dinheiro. Tem gente que passa uma vida toda trabalhando tanto que ele nunca se satisfaz porque ele acha que ainda vai faltar. Vai faltar para quê? Porque o futuro nosso é a morte. Mas a pessoa colocou na cabeça que ele não pode ficar pobre. Ele vai passar a vida toda trabalhando igual um maluco porque ele acha que vai ficar pobre. Então aquilo que eu mais temo um dia vai acontecer comigo. Isso é fato, o que a Bíblia diz. Mas uma coisa é certa, Deus sempre está do nosso lado. Lá no Jardim do Éden, lembra? Deus estava ali com eles. Estavam com pânico, mas Deus estava ali com eles. E aí quando nós olhamos para algumas histórias da Bíblia, eu queria ler aqui com vocês, vamos aqui para o livro de 1 Reis. 1 Reis tem duas histórias bem interessantes, que é a história de Elias, e são histórias assim, histórias poderosas do poder de Deus. 1 Reis, o capítulo 19, olha só, o capítulo 19 e o versículo 3 em diante. Quando nós temos medo, se nós não tivermos um autocontrole do medo que nós estamos enfrentando, daquela situação que eu tenho que enfrentar, automaticamente eu posso fazer uma escolha completamente errada do que eu deveria escolher. Agora Elias aqui estava apavorado porque ele tinha matado 400 profetas e agora aquela mulher estava, Jezabel, lá ameaçando ele de morte e ele estava meio desesperado, ele fugiu. E olha para onde ele fugiu, para o deserto. Imagina alguém fugir para o deserto. Quando você está desesperado, você às vezes foge para o pior lugar que existe. Quando você está com medo, você não consegue raciocinar direito e você não sente a presença de Deus, você fica com medo
e vai para um lugar que você não deveria ir, toma uma decisão que você não deveria tomar, faz uma coisa que você não deveria fazer porque você está com medo. E olha o que aconteceu. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Beceba de Judá e lá deixou o seu servo. E ele entrou no deserto caminhando. Um dia chegou a um pé de um gesta, que é uma árvore, né? Sentou-se embaixo dele, orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, ele dizendo, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele estava com tanto medo, mas o medo era tão grande que ele preferia morrer. Ele não queria enfrentar a situação. Se você está com um problema e quer vencer esse problema do medo, você vai ter que enfrentar um dia. Não adianta você se acovardar, se esquivar daqui e dali, porque Deus está com você. E aqui agora esse homem pede a morte, um profeta de Deus que tinha acabado de ver milagres acontecendo no seu ministério, estava com medo. O medo faz parte da nossa vida. Eu já preguei isso várias vezes sobre esse assunto. Eu gosto de pregar sobre esse assunto, sabe por quê? Porque eu também sou medroso. Eu tenho vários medos. Tem pessoas que não conseguem fazer nada na vida, sabe por quê? Porque ele tem medo de dar errado. Eu vejo líderes que não têm coragem de fazer nada porque tem medo de dar errado. Do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Eu já tive vários líderes assim. E eu também, como líder, às vezes eu fico com medo de fazer alguma coisa. E se der errado? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? Sabe, deixamos de confiar em Deus e agir. De fazer as coisas, às vezes, para Deus. Eu não sei se esse vídeo está chegando para alguém que está vivendo um dilema na vida dele, que não sabe o que fazer, com medo. Está com medo de ser demitido, está com medo do seu patrão, está com medo de perder o relacionamento, está com medo de ficar pobre, está com medo de passar fome, está com medo de envelhecer, está com medo de ficar só. Segundo as estatísticas, o pior de todo é o medo de ficar só, ser abandonado. Vai chegando um certo tempo da sua vida que você diz, será que eu vou morrer só? Quantas pessoas estão com medo de morrer só? Ei, você que está aí, Deus está do teu lado. Deus não nos abandona. Quer ver? Olha essa história, terminando a história. No versículo 6 diz assim, ó. E ele olhou, Elias, né? Olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão. Um pão sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Deus está ali, ó. Às vezes nós achamos na nossa vida que tudo vai se acabar, né? Não, agora não vai dar mais certo, acabou, chegou o fim. Não é assim. Você acha que Deus vai te deixar assim em qualquer lugar, vai te deixar no deserto da vida? Você acha que Deus vai te abandonar? Às vezes tem momentos na nossa vida que o medo é tão grande que você diz assim, não vou mais fazer nada, vou só deixar acontecer. Aí é nessa hora que você vê a presença de Deus, amigo. Aqui, ó, o anjo de Deus apareceu e disse, ei, olha lá o pão. Assadinho para você, olha lá a água. Agora te levanta e vai terminar a tua missão. Foi isso que o anjo de Deus disse para ele. Levanta, para de ser medroso e vai em frente. Quantas passagens da Bíblia você já leu? Não temas, não temas, não temas. Seja forte, seja corajoso. Quantas passagens tem na Bíblia que Deus está todo tempo falando? Não temas, seja corajoso, vai em frente, não desista, vai. Deus é um Deus motivador. Ele quer tirar da nossa mente todos esses pensamentos negativos, todos esses tipos de medos que nós temos. Imagina o medo que você tem. Eu já tive tanto medo de ficar preso em lugares fechados pelo trauma que eu tive, porque presta atenção. Igual eu contei o exemplo da senhora Helena. Ela passou tanta fome que ela não tinha mais medo da fome, porque a fome não deu trauma nela. Mas quando um medo que você passou e te deixou trauma, você vai ficar sempre repetindo aquele mesmo pensamento para que no futuro não aconteça. E ele vai acabar acontecendo com você. E eu tinha medo de um dia ficar trancado no elevador. E eu visito pessoas, né? E elas moram em prédio, eu tenho que subir e descer. E eu fico pensando assim, meu Deus, e se um elevador desse ficar preso, né? Pois é, um dia ele parou comigo, ficou preso. Tava eu e um pastor. Apagou as luzes, acabou a energia, imagina aí. Tudo que eu não queria aconteceu. Lembra que a passagem da Bíblia diz que aquilo que tu mais teme um dia vai acontecer com você? E eu estava desesperado dentro do elevador, gritando mesmo, literalmente, tentando abrir uma porta dentro daquele lugar escuro. E o pastor me acalmando, Marcinho, calma que vai dar certo. Mas eu estava apavorado. Graças a Deus que Deus foi misericordioso. 5 minutos o elevador abriu e eu consegui sair. Mas eu já estava desesperado. Por quê? Porque eu não consegui vencer aquele medo. Todo tipo de medo que você tem que enfrentar. Você está com medo de uma barata? Eu não tenho medo de barata. Mas talvez você também não tenha medo de ficar trancado no elevador. Percebe? Cada pessoa tem sua forma de pensar. Não é que o medo é um pecado, mas o medo, certeza absoluta, que é a ausência de Deus.
Porque quando eu tenho um Deus comigo, Ele vai me fortalecer. Quando você olha a história desses grandes homens, heróis da Bíblia, que foram levados para ser feito churrasco, levado para ser queimado em fogueira. Quantas pessoas foram despedaçadas em praça pública, mas onde vinha a confiança deles? Vinha de Deus. E é essa confiança que nós temos que ter na nossa vida. Senão nós vamos passar uma vida toda fracassando mentalmente, com medo de tudo, com medo do futuro, com medo de passar fome, com medo de ficar velho, com medo de ficar só, com medo de ser abandonado. Será que Deus é um Deus que nos deixa assim, sozinhos? Jamais Deus vai fazer isso, né? Há uma outra história aqui na Bíblia também, bem pertinho aqui, lá em 1 Reis. Agora nós vamos lá para o capítulo 17. Pois é, aquela história lá quando Elias estava com fome e ele chega lá com aquela viúva, estava uma seca tremenda, ele chega com a mulher e diz: olha, dá para você me trazer um copo d'água? E enquanto ela estava indo, ele disse: não, mas traz também um pedaço de pão. E a mulher olhou e disse assim: mas espera aí, não posso trazer pão, meu amigo, você sabe como é que está seca aqui, se eu te der pão, eu vou morrer de fome, porque também o último que eu tenho é esse que eu vou comer com meu filho, depois nós vamos morrer. E olha o que Elias disse para a mulher, ele disse assim, olha só, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá a casa e faça do jeito que eu te disse, mas primeiro, faça um pão para mim, faça um bolo para mim. E aí ele promete para ela, através de Deus: na tua casa nunca mais vai faltar, enquanto tiver aqui seco, não vai faltar nada na tua casa, vai transbordar tuas panelas de bênção. Sabe, queridos, nós ficamos com medo também. Quem é que não tem medo? E essa mulher aqui não tinha esperança nenhuma. Como é que vai aparecer comida aqui? Se eu der essa comida para ele, e agora? E ele disse: não tenha medo. Sabe, medo, muitos casos, é a ausência de Deus. Quando aquele casal lá no Jardim do Éden, eles ficaram com medo, não era que Deus não estava ali, era que a ausência de Deus dentro deles. Quando eu tenho medo é porque está faltando algo de Deus dentro de mim. Algo que faltou ser preenchido. E eu estou com medo. Lembra da história da viúva de Naim? Qual era o maior medo daquela viúva? Ela já era viúva. Qual era o maior medo dela? O único filho que ela tinha morrer. E aquilo que eu mais temo sobre mim vai vir. É lógico, se o meu marido morreu, eu só tenho uma herança, que é meu filho. Qual é o meu medo agora? E se ele morrer? Automaticamente ela pensava assim, e aquilo com certeza virou um medo. E o filho dela morreu. Só que um dia apareceu Jesus. E Jesus estava ali do lado do caixão daquele rapaz. E ele ressuscitou. Sabe, Deus vai aparecer nas piores situações da nossa vida, amigo. Quando nós estivermos vivendo o maior pânico que a nossa mente é capaz de produzir, Deus vai estar ali. Deus sempre vai estar do lado dos filhos. Quer ver a história lá dos discípulos no barco? Qual é o maior medo de um navegador, de um marinheiro? Qual é o maior medo que eles têm? É que um dia aquele barco possa afundar. É óbvio, eu tenho medo que esse barco um dia afunde. E se esse barco afundar, o piloto, qual é o medo do piloto? Que um dia o avião caia. É óbvio que ele também tem isso na mente dele. E qual é o maior medo de um marinheiro? Também que o barco afunde. Agora aqueles discípulos estavam ali, Jesus dormindo, e veio uma tempestade. Todo mundo conhece essa história. Houve um pânico dentro daquele barco. Jesus estava deitado e eles estavam aterrorizados com medo. Segundo o livro de Marcos 4, versículo 40 fala: mas Jesus disse assim: ei, o que vocês estão com medo aí? Por que vocês estão apavorados aí? Ei, eu estou aqui. Ele acalmou a tempestade. Todo mundo sabe dessa história. Então, amigo, no pior momento da tua vida, Deus vai estar lá. Quando você estiver vivendo o maior drama da tua vida, o maior medo, Deus também vai estar aí. E às vezes passando uma vida toda só pensando coisas negativas que vai acontecer. E o que a Bíblia diz? Vou repetir mais uma vez. Aquilo que eu mais temo, um dia vai acontecer comigo. O que você tem mais medo? Me diz aí. Qual é o teu maior medo? Pois é, se você não conseguir se desvincular mentalmente desse medo, esse medo vai acontecer com você, porque a Bíblia deixa bem claro que aquilo que tu mais teme, um dia vai acontecer com você. Às vezes uma palavra que uma pessoa diz fica na nossa mente, e aquilo fica, ao ponto de você pensar tanto que lá na frente vai acontecer da mesma forma com você. Aquilo que você mais teme vai acontecer com você. Então o que é que eu tenho que fazer? Desviar os meus pensamentos. Não ficar ruminando, que é pensando a mesma coisa. Há uma história que eu queria terminar o meu tema de hoje contando para vocês. É um conto de fadas, é aquelas histórias alegóricas que não existe, mas é uma história que traz uma ilustração muito boa para cada um de nós. O nome do garotinho que eu vou contar essa história aqui é uma história assim que ele tem um enredo
que claro que não é real, mas ele acaba trazendo um fundo para cada um de nós muito importante. E esse garotinho, ou seja, naquela aldeia havia uma tradição. Qual era a tradição daquela aldeia? Que todas as crianças, quando tivessem 8, 9, 10 anos, cadê as criancinhas de 8, 9, 10 anos? Eles tinham que passar por um teste. Qual era o teste? Eles tinham que provar que eles eram homens. E para provar que eles eram homens, eles tinham que ir com o pai numa floresta, lá, num determinado local. Eles iam passar a noite toda vendados. Eles iam ter que passar a noite toda ali. E o nome do garotinho era Cherokee. E o Cherokee foi com o pai dele. E eles subiram a montanha, a floresta, e o pai disse: filho, hoje você vai ter o grande momento da sua vida. Você vai passar a noite toda aqui vendado, você vai ficar sentado aqui, não vai poder desvendar de hipótese alguma, você não pode tirar, porque se você tirar a venda, automaticamente acabou, você ficou com medo, ou seja, você não é homem. E então o garoto tinha que, qual era a ideia? O garoto se sentava, ia ter que ficar quieto ali, os mosquitos em cima dele, os barulhos dos animais, porque quem conhece a floresta sabe que os animais fazem muito barulho, e poderia ele também ser comido por uma outra tribo, mas ele tinha que permanecer ali. Ou seja, aquela floresta era muito hostil. Havia todo tipo de perigo que você pudesse imaginar. E além do mais, ele era uma criança e vendada sem nada para se defender. E o pai deixaria ele ali e voltaria só de manhã para ver o que tinha acontecido. Sabe, eu fico imaginando na mente daquela criança. Eu quero só exemplificar mais uma coisa aqui. Quando nós temos medo, a nossa mente trabalha tão negativa em cima do medo, que às vezes você vê algo desse tamanho, ele se torna gigante. E aí você começa a criar monstros na sua mente. Você começa assim a criar coisas que nunca você poderia imaginar que existiriam, você cria na sua mente. Só para dobrar o pânico, só para dobrar o medo, só para que você crie mais medo ainda. Você acaba produzindo tudo isso na sua própria mente. Eu fico imaginando aquele garoto vendado, ali escutando o barulho dos animais ao redor dele, o pânico, saber que estava sozinho, o pai tinha ido embora, deixou ele só, abandonado no meio da escuridão. Existe um pânico maior do que esse? Você está só, vendado, no meio de uma floresta, quem sabe rodeado por outras tribos, cheio de animais, insetos. Que pânico, hein? Eu fico imaginando ele calculando o tempo que ia passando. Puxa, ainda falta muito, o dia ainda não amanheceu. Sabe, o medo, ele é assim. O medo parece que ele não acaba nunca. Parece assim que é uma coisa infinita. Aquele dia nunca vai chegar, do dia que você vai ter que fazer aquele exame, do dia que você vai fazer aquela prova, do dia que você vai ter que passar por aquela situação. É o medo do futuro. E com esse garotinho não foi diferente. Quando o dia amanheceu, o pai dele bateu na perna dele e disse: parabéns, filho, deixa eu tirar a tua venda. Aí o filho olhou para ele e disse: pai, eu passei no teste? Aí o pai disse: sim, você passou no teste, mas deixa eu te falar uma coisa, esse segredo é nosso, você nunca vai poder contar para ninguém. O papai passou a noite toda aqui do teu lado. Que coisa fantástica, né? Escuta aqui, o papai do céu vai estar também do teu lado o dia todo, a noite toda. O filho olhou para o pai, abraçou o pai e disse: pai, então eu passei todos esses medos aqui, mas o senhor sempre esteve do meu lado? O pai disse: eu nunca abandonei você um segundo. Vi quantas vezes você bateu na perna matando os mosquitos e os insetos aqui do mato. O pai nunca vai te abandonar. Ei, amigo, tá com medo de quê? O pai não vai te abandonar, ele tá do teu lado aí. Não sei qual o medo que você tá passando, não sei qual o pânico que você tá vivendo. Talvez alguns eu até aconselho, quem sabe, procurar uma ajuda para alguém te orientar, conversar com você, fazer uma terapia, rapidinho vai passar isso aí. Porque você não nasceu para ser fracassado, você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa. Então você não pode deixar que esse medo acabe com os teus sonhos, acabe com as suas possibilidades de crescer na vida. Nunca esqueçam, quando Adão e Eva pecaram, o pai estava lá. Quando Elias estava com medo de morrer ali no deserto e pediu a morte, o pai também estava lá. Quando Deus colocou o azeite na panela daquela mulher e o alimento para aquela família, Deus estava lá. Quando aquela viúva lá viu o filho dela ressuscitar, Deus estava lá. Quando o barco estava prestes a afundar, Deus estava lá. O pai sempre vai estar lá. O pai está com você, amigo. Então, para quê ficar com medo? Deus está com você. Eu não sei qual é o teu problema, nem qual o drama que você está vivendo, mas uma coisa eu te garanto hoje: o pai está com você. E eu queria orar agora por você. Quero orar só pelos medrosos.
Eu também sou medroso, já contei aqui alguns dos meus medos. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não fica triste aí não. Você vai vencer, você nasceu para vencer. Deixa eu orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça. Derrama teu Espírito sobre cada pessoa que ouviu esse sermão e sobre todos nós que somos medrosos, Pai, que a presença de Deus esteja junto conosco, que possamos mais estar próximo de Ti, porque esse medo tem que ser vencido com a Tua presença, Pai. Derrama Teu Espírito mais uma vez sobre a Tua igreja, em toda a face da terra. Oramos agradecidos por mais um sábado e oramos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo esteja com você. Um feliz restante de sábado. Chegamos ao final desse culto, mas pela graça de Deus estaremos aqui de novo sábado que vem às 11h30 da manhã. Esperamos ter você de novo se juntando a nós. Tá certo? Eu oro pelas bênçãos de Deus, que Deus esteja com você ao longo do restante desse sábado e na nova semana que vai começar, que seja uma semana de lutas, mas também de vitórias. E se Deus quiser, nos encontraremos de novo sábado que vem. Que Deus abençoe e até lá.